Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no Leque Responde, que vai falar hoje sobre inteligência artificial e compliance com o professor Matheus Cunha. Bem-vindo, Matheus. Vamos lá, Calai, falar de IA? Bora falar de IA depois que você deixar o seu like aqui neste vídeo e o mais importante, deixar a sua pergunta no campo de comentários aqui embaixo para que a gente possa responder nos próximos episódios. Vale sobre compliance, proteção de dados, sobre investigações, ESG, enfim, sobre todos os temas que a LEC aborda em seus cursos. Vamos lá para a primeira pergunta, Matheus. Vamos falar sobre inteligência artificial porque é o tema do momento e as pessoas querem saber. Como a inteligência artificial pode ajudar no dia a dia do compliance? Calai, acho que uma provocação que a gente tem ouvido bastante, especialmente nesse ano, né, quando a inteligência artificial chegou de fato no varejo, está acessível à mão de muitas pessoas, é se a inteligência artificial vai roubar o nosso emprego, né, se a gente vai ficar desempregado, enfim. Nós, profissionais de compliance, não, né, a gente defende isso, inclusive, no livro, nesse quinto volume, né, da coleção Compliance Mastermind, quando a gente fala aqui que tecnologia vem para ajudar, mas a área de compliance ela nunca vai perder essa necessidade, essa face humana, né, esse trabalho intelectual que a gente exerce aqui por trás. Toda essa reflexão que eu fiz para poder dizer que a inteligência artificial ela vem para poder agregar enquanto ferramenta de trabalho. Né? Da mesma forma como lá atrás o arado revolucionou, né, o plantio, hoje a inteligência artificial ela vem para poder revolucionar uma série de trabalhos que até então eles eram feitos, né, de forma maçante, de forma repetitiva, especialmente relacionado ao uso, né, ao manuseio de dados e informações, que hoje não precisa mais. Né? Hoje você tem alguém que faz esse trabalho não intelectual, né, mas baseado em dados e informações, de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais precisa e muito mais barata, porque, de fato, esse tipo de solução tem se popularizado bastante e com toda razão. Né? Vem para poder agregar em muito. Dá uns exemplos aí, vai, antes da gente passar para a próxima pergunta. Dia a dia do compliance, investigações internas, ela pode ajudar? Com certeza. Eu já fiz investigação que, sei lá, a gente teve que ler manualmente ali, sei lá, 10 mil e-mails. Uau. Você imagina, né? Você ter lá um grupo de 10 pessoas, 15 pessoas trabalhando, né? Passando e-mail por e-mail, ler aquela informação, identificar, né, o contexto daquela informação e relacionar se aquele documento ele é útil ou não para a investigação. Geralmente a gente classifica em 3 níveis, né? Documento não relevante, que você vai descartar, documento que é relevante, que pode ter algum contexto, e o hot doc, né, que a gente chama que é a evidência, é aquilo que você procurava. A evidência ela é mais fácil de encontrar, né, porque ela tem exatamente aquilo que é o objeto da investigação. É mais ou menos como a gente fazia busca a gente faz busca no e-mail, né? Pô, mandei e-mail pro Calai esses dias falando sobre inteligência artificial. Você vai lá, Calai, inteligência artificial, ele vai te dar aquela informação. Agora, o documento relevante, aquele que vem baseado em contexto, tem que ter uma interpretação, né? Claro. E tem que ler, tem que correlacionar com o fato investigado. Cara, dá muito trabalho isso, assim, é muito maçante, é um trabalho muito repetitivo, demanda muita atenção. Hoje, com inteligência artificial dentro desse processo de revisão documental, cara, você joga o contexto da investigação, joga as palavras-chave, joga as bases a serem procuradas, joga os interlocutores, né, os custodiantes, e dá o contexto ali, ele vai te trazer de 10 mil, ele vai te trazer 500 e fala, cara, podem ser úteis esses documentos. Aí você vai, é muito mais fácil ler 500 documentos do que ler 15 mil, né? Então, tende a facilitar bastante o trabalho, sabe? E hoje tem soluções que são fantásticas, né? Assim, a inteligência artificial, por exemplo, ela consegue pegar a imagem de uma pessoa, aí você pega uma foto, né, coloca lá na plataforma, e ela vai ler toda uma base de vídeo.
E aí você quer saber se aquela pessoa passou naquela câmera, por exemplo. Ela vai encontrar. Se ela pegou de frente, de lado, pela construção do desenho do perfil que ela faz da face inteira da pessoa, ela vai pegar. E aí você imagina, você tem lá 24 horas de câmera, que no passado a gente tinha que assistir, e você não está falando de um filme, não está falando de uma série do Netflix que dá prazer. Você está falando de uma câmera estática filmando um monte de coisa nada a ver que tem 10 segundos que é relevante para você. A gente tinha que assistir tudo. Hoje, inteligência artificial, você joga lá, tá aqui, esse cara passou aqui nessa câmera, tal hora. Economizou bastante tempo de trabalho e dedicação. É realmente incrível, tem muita coisa surgindo, nos controles internos nem se fala, então quantas, assim, milhares de transações podem ser acompanhadas em tempo real e de repente alguma coisa que desvia do padrão ali já pode ser apontada imediatamente como alguma transação suspeita e por aí vai. No fundo, o importante é pensar que ela vai poupar você de fazer trabalhos repetitivos e vai aumentar em muito a sua capacidade de entregar um volume maior de trabalho, na medida em que ela tem ali braços que você não tem. A segunda pergunta diz assim: o que é preciso saber para começar a usar a IA? A primeira coisa é saber perguntar, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um desenho, né, uma imagem por inteligência artificial, eu pedi um negócio para a ferramenta, ela me devolveu um negócio. Tipo, eu pensei numa coisa, pedi e ela me devolveu um negócio que não tinha nada a ver com o contexto, sabe? Falei, cara, ou ela é muito ruim, é pouco provável, né? Porque é uma ferramenta utilizada de forma universal hoje, ou eu sou muito ruim de perguntar, né? Qual que era a resposta correta? Então, né, aprender hoje a fazer os prompts, né, que são justamente essas perguntas que você faz para a inteligência artificial, que ela vai te dar as respostas, é fundamental, né? Outro ponto é saber ensinar a inteligência artificial, né? Uma coisa é eu pegar uma ferramenta de trabalho que ela é aberta no mercado para zilhões de pessoas e querer que ela responda a minha pergunta da minha forma, do meu jeito, né? Então, eu tenho certeza que vocês, né, na comunicação, no marketing aqui da LEC, já educaram bastante as suas ferramentas para responder de determinadas formas. A gente, na parte acadêmica, também. Então, essa personalização, essa lapidação de fazer com que essas ferramentas que são feitas para o mercado de forma tão heterogênea, elas comecem a ficar com a sua cabeça, né, com a sua forma de pensar, e às vezes até criar múltiplos interlocutores, né, múltiplos atores que podem trazer ali diferentes representatividades. Eu acho que hoje esse é o principal desafio de qualquer profissional que veio da nossa geração, da era analógica, né, da máquina de escrever, por exemplo, passou por nessa virtualização com a utilização do computador, da internet, do smartphone, e chega hoje nesse cenário da inteligência artificial como algo que veio para poder revolucionar. É suprir mais essa barreira de aprendizagem. Sem dúvida. Vou aproveitar aqui para deixar duas dicas, então, já que você falou dos prompts. Para você que realmente está começando e não sabe por onde alcançar bons resultados, Matheus falou uma coisa importante. Se você usa ChatGPT, por exemplo, tem uma possibilidade, se você tem a versão paga, de criar o seu GPT. Isso pode parecer bobagem, mas não é. Os resultados que você alcança a partir do momento que você cria os parâmetros que ele vai ter que seguir na hora de dar as respostas, assim, você já ganha anos-luz na frente da qualidade da resposta que você vai obter. Então pense nisso, descubra lá como criar seu GPT e aí você vai ensinar a máquina como é que ela deve te responder. Isso vai ser uma configuração padrão. E na hora de escrever o prompt, algo que eu tenho feito de forma bastante recorrente e também me ajuda a alcançar resultados incríveis, é oferecer ao chat a oportunidade de fazer perguntas antes de responder. Então, por exemplo, eu preciso escrever um texto sobre determinado assunto. Chat, me faça quantas perguntas julgar conveniente para que você tenha as informações necessárias para que você escreva a resposta de acordo com o que eu pretendo alcançar. E aí eu respondo as perguntas dele antes de que ele efetivamente vá escrever a resposta final. Faça esse teste, depois você volta aqui nos comentários e me conta se realmente fez diferença ou não. Para mim, realmente tem sido um divisor de águas aí para alcançar bons resultados.
A pergunta número 3 diz o seguinte: quais são os riscos e desafios associados no momento de usar ferramentas de inteligência artificial? Ótima provocação também. Bom, o primeiro ponto, né, de atenção que eu queria levantar aqui tem correlação com a pergunta anterior, né? O que eu preciso saber para começar? Manusear basicamente as ferramentas. Mas hoje a gente já tem muita coisa boa pronta no mercado, né? Você não precisa ficar criando seus GPTs, por exemplo, né? Eles já vão te trazer as soluções. Às vezes, as ferramentas que você já utiliza, né, ou já tem contratado do passado, elas já têm módulos que já foram desenvolvidos, né, para você incrementar a performance da utilização daquela solução com um módulo adicional de inteligência artificial. E aí, né, assim, vai de cada desenvolvedor se ele vai te dar, se ele vai te vender, enfim. Claro. O maior desafio é acompanhar o mercado, porque é um mercado tão intenso, né? Uma vez eu vi uma pesquisa, eu não vou saber o nome, mas eu sei que era assim, inteligência artificial landscape, né? Assim, relacionado a... É como se fosse um mapa das principais ferramentas que utilizam a inteligência artificial para determinados assuntos. Aí tava lá assim, janeiro, fevereiro, março, abril, por mês, né? Eu sei que lá para abril, maio, assim, tava aparecendo onde está o óleo, sabe? Assim, você não consegue ver mais nada, né? É tanta solução que tem surgido no mercado que o próprio mercado não consegue se acompanhar do ponto de vista de comunicação, de divulgação, né? Então, o desafio associado ao uso da inteligência artificial é justamente conseguir acompanhar aquela solução que vai atender a sua exata necessidade. Porque em determinado momento você acha alguma coisa mais ou menos, contrata, depois vem um negócio de altíssima performance, com custo muito menor, e aí se você, né, se prende a comprei, está funcionando, e fecha ali a cabeça, né, vai para a operação e se cega do que está acontecendo no mercado, você acaba, você deixa passar coisas que são muito melhores. O exemplo que eu dou é um negócio que você já me zoou várias vezes, mas que tem salvado minha vida, é o note taker da reunião. Ah, verdade, muito legal. Eu usava uns 3 meses atrás um negócio que, tipo, eu falava, sei lá, qualquer coisa na reunião, ele me dava tudo errado, né? Ali a transcrição. Eu demorava mais tempo, né, para poder corrigir do que fazer na própria reunião tomando as minhas notas. Hoje, achei uma solução aqui que, para mim, cara, resolveu todos os problemas. Não é publi, não é pago, não saber. Eu vou falar o nome. Não, pode falar, mas assim, não é recomendação, não é nada disso. É simplesmente algo que realmente tem funcionado e funcionando muito bem. Chega a ser surpreendente os resultados que a ferramenta alcança. Vai lá, faz uma reunião, né? Se a gente vai conversando normal, saiu da reunião, já tem lá a reunião resumida em pontos, tarefas ao final, e aí você vai só delegar, né? Fulano faz isso, fulano faz aquilo. E eu tenho certeza que daqui 2 meses, essa que eu estou usando já não vai ser a melhor, né? Vai ter outra muito melhor, que daqui a pouco vai fazer a reunião até para mim, e eu vou poder jogar meu tênis tranquilo, brincadeira. Mas o outro risco que eu queria trazer, associado a essa questão de mercado, é justamente a parte de privacidade e segurança da informação, né? Eu acho que esse é, de fato, o maior desafio. Porque, primeiro, né, aonde esses monstrinhos estão sendo criados, né? É uma base de dados muito grande de informação, que ela se retroalimenta pela utilização dos próprios usuários. Essas bases, elas são seguras? O servidor está onde? Né? Não é propaganda, né? Mas é porque é de credibilidade. A Amazon Web Service, que é caro, mas tem, né, um quartel-general de segurança da informação. Claro. Ou é um servidor que está na garagem de um cara em qualquer país do leste europeu. Nada contra o leste europeu, mas há de convir comigo que tem menos segurança, né, do que, por exemplo, o servidor mencionado anteriormente. Como é que esses dados eles são armazenados? Com quem eles são compartilhados? Como é que a própria máquina utiliza essas informações para poder aprender e o que ela vai fazer com esses dados no futuro? Vou te dar um exemplo. Fiz aqui minha investigação, estou com, né, tudo pronto aqui, jogo lá, falo ChatGPT, faça o relatório de investigação aqui do caso de assédio da minha empresa. E ele vai lá, ou até com base no relatório que eu fiz, eu falo, faça o sumário executivo, com a cabeça do CEO e do presidente do conselho de administração, né? O que eles precisam saber, exatamente. Aí ele transforma um relatório de 50 páginas naquele sumário executivo que o CEO... O presidente do conselho olha e fala assim, cara, que sumário animal, tomei a decisão, foi muito fácil entender o caso. Fala, nossa, funciona mesmo. Vou usar para todas as minhas investigações. Aí você sai de um caso de assédio da empresa XPTO para 50 casos de assédio, você usa aquilo 2 anos, você tem lá numa base 400 casos de assédio.
Aí, sei lá, daqui 3 anos o Calai entra no Google e fala quais são as empresas que mais sofrem com assédio, né, nas suas organizações. Ele vai olhar para a base e fala, pô, tem esse cara aqui que tem 400 investigação de assédio. Eu acho que ele é um bom exemplo. E ele joga para você a informação da minha empresa, entendeu? Então, assim, é claro que é um exemplo bastante esdrúxulo, mas é uma tentativa justamente de ilustrar o que as pessoas das nossas áreas que estão revolucionando os seus processos de trabalho estão fazendo nesse exato momento, linkando suas bases com as soluções de inteligência artificial. Quem aqui nunca, né, foi fazer o login numa ferramenta e fala assim, clique aqui e em um clique você faz o login com o seu usuário do seu servidor de e-mail. Pode ser um Office 365, né? Claro. Pode ser o Gmail, enfim. O que você acabou de fazer? Você deu permissão para que ele possa buscar as informações que estão no seu servidor de e-mail. Pode ser o que está na sua conta, mas pode ser o que está em todas as pastas compartilhadas que você compartilhou com todo mundo da sua organização. Então, é algo que me preocupa muito, né? Assim, como as áreas estão utilizando a ferramenta da inteligência artificial, quais são essas ferramentas, qual a segurança que elas têm, o que elas vão fazer com essas informações no futuro, e é quase que beira a paranoia, né? Se você for, por exemplo, ler o termo de uso de qualquer rede social, você vai querer excluir sua rede social, porque praticamente você vendeu sua alma para, né, a proprietária, né, a empresa dona daquela plataforma. Com as soluções de inteligência artificial, né, são a mesma coisa. Só que na rede social, eu abro mão da minha privacidade, da minha intimidade para poder ter a rede social. Nas ferramentas que a gente menciona aqui, que são corporativas, as pessoas estão negociando ou negligenciando os controles das suas próprias empresas. Então, governança de IA é um tema que me apetece. É um tema importantíssimo. No final do dia é saber se, né, sua empresa já regulamentou a utilização da inteligência artificial, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, ou deve ou não deve fazer, com os dados da organização, utilizar, por exemplo, né, anonimizar as coisas que você vier usar. Restringir acesso. Restringir os acessos. A inteligência artificial tem cada vez mais, assim, alcançado resultados incríveis até com planilhas. Não sei se já tiveram a oportunidade de fazer isso, mas você coloca uma planilha por lá e faz perguntas sobre aquela planilha, ela faz análises complexas em cima daquela planilha que você anteriormente teria que ir lá, saber fazer as fórmulas direitinho. Ela executa isso tudo com uma tranquilidade absurda, mas esses dados são dados que você pode colocar ali, você realmente é o melhor caminho? Pense bem sobre isso. E aí ficamos assim com o episódio de inteligência artificial em compliance. Lembrando que você deve, é claro, deixar as suas perguntas aqui no campo de comentários para que nós possamos responder nos próximos episódios. É isso? É isso. Valeu. Um abraço. Um grande abraço para você, deixe seu like e, é claro, se quiser saber mais sobre compliance, proteção de dados, inteligência artificial, acesse o site da LEC em lec.lec.com.br. Valeu!